irmãos, quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia aí em Eclesiastes. Nós vamos retomar nossa série de estudos aqui em Eclesiastes. Hoje nós vamos ler Eclesiastes, capítulo 9, o final do capítulo 9, versículo, que vai do versículo 13 em diante, e vamos percorrer todo o capítulo 10. Nós paramos, a última vez, lá no final, na metade do capítulo 9. No mês de outubro, falamos em outras coisas. E agora nós retomamos, então, aqui em Eclesiastes, para a gente caminhar agora para o final, o encerramento desse livro tão importante. Então, nós vamos ler o final do capítulo 9, a partir do versículo 13 até o final do capítulo 9, porém, nós vamos depois lendo alguns trechos do capítulo 10 também, tá bom? Para a gente finalizar também o capítulo 10, que compõe, de certa forma, aqui um bloco só de pensamento. Diz assim, então, a palavra de Deus, meus irmãos: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas. O texto continua, o capítulo 10, nós vamos ler depois alguns trechos também do capítulo 10 e tentar sintetizar aqui o pensamento aqui. Isso porque alguns estudiosos dizem que essa é a seção mais difícil de interpretar de Eclesiastes. E eu, na verdade, nem vou mais falar de textos difíceis de Eclesiastes, porque parece que cada vez está ficando pior, Está ficando cada vez mais difícil, No entanto, isso também não vai nos impedir de buscar na palavra de Deus orientação para as nossas vidas, Até mesmo porque Paulo diz na sua carta a Timóteo, capítulo 3, 16, segundo Timóteo, que toda a palavra, toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E esse texto de Eclesiastes, que nós vamos trabalhar hoje, ele tem justamente essa função aqui, de nos instruir, nos corrigir, nos orientar a não sermos tolos. Isso mesmo, a não sermos tolos, mas pelo contrário, usar a sabedoria nas mais diversas áreas da vida. Ela está aqui ao nosso dispor. A sabedoria, nós lemos lá em 1 Coríntios, é o nosso Senhor Jesus. Está aqui ao nosso dispor. Mas muitas das vezes nós optamos pela tolice. Quando eu falo nós, eu estou falando nós, no coletivo, nós, o povo de Deus. Esquecemos às vezes de usar a sabedoria, clamar por ela, sabedoria divina, e acabamos enveredando pelo nosso próprio juízo, que é tolice. Hoje, então, nós finalizamos o capítulo 9, que mostra como a sabedoria é melhor do que o poder, ainda que ela não seja valorizada nesse mundo, nós vimos aqui nesse trecho que lemos, e abordaremos todo o capítulo 10, mostrando que a tolice, que é o oposto da sabedoria, pode trazer sérios prejuízos para as nossas vidas. A lição que nós vimos na última mensagem de Eclesiastes, só para recapitular, é a seguinte: enquanto você está vivo, viva a vida. De fato, a vida deve ser desfrutada como uma grande dádiva de Deus, porque quando você morrer, você não poderá mais fazer nada neste mundo. Enquanto você está aqui, então, viva, conforme Deus te possibilita viver. Isso porque, diante da certeza da morte, nós precisamos viver, experimentar de fato
a vida de acordo com as nossas possibilidades, porque o tempo certo para todas as coisas está nas mãos de Deus. E quando eu falo viver, né, eu já falei aqui, né, em outras ocasiões, viver para Deus, porque é isso que é vida. Quando vivemos para nós vivemos como tolos. Querendo, vou aproveitar a vida. E se envereda por caminhos tortuosos e aí não aproveita nada. Né? Acaba fazendo coisas terríveis, enfim. Né? A ideia, então, que nós vimos na última mensagem é essa questão de aproveitar a vida porque ela é um dom de Deus. Como bem disse o salmista, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Né? Ou seja, aproveita, né, esse dom que Deus nos concedeu. Então, esses versículos aqui, tanto o final do capítulo 9 como todo o capítulo 10, eles são um pouco difíceis de se organizar, porque parece não haver muito sentido neles. Mas o foco acaba recaindo nessa questão da sabedoria. E é isso que nós vamos fazer, dividindo em 6 partes aqui. O final do capítulo 9 e o capítulo 10 inteiro. A primeira parte nós vamos abordar a questão da sabedoria, como ela é poderosa e eficaz, né, que está no final do capítulo 9. Depois, no capítulo 10, versículos 1 a 3, um pouco de tolice, né, pode causar um grande, né, estrago. Depois, a sabedoria é necessária na liderança, capítulo 10, versículos 4 a 7. Em seguida, os versículos 8 a 11, a sabedoria é necessária nas situações práticas do dia a dia. Depois, versículos 12 a 15 do capítulo 10, a sabedoria é necessária naquilo que nós falamos, né, na forma como nós falamos. Né? Não podemos falar como tolos, né, mas sim como sábios. Né? Essa é a orientação que nós temos da palavra de Deus. E por último, a sabedoria é necessária, né, em todos os momentos da vida, em especial no que diz respeito aos governos, né, todos eles, toda forma de governo, seja governo de um país, governo da igreja, de uma casa, né, de uma escola, enfim, nós precisamos de sabedoria. Então, a primeira parte, que os versículos 13 a 18, que nós vimos, vamos pensar na sabedoria, né, lembrando que ela é poderosa e eficaz, mais do que as armas, né, mais do que a força, não é? Mais do que os recursos humanos. Né? Então, nessa primeira parte, nós temos a continuação do pensamento anterior, que nós vimos na última mensagem, onde nós vimos que a corrida não é vencida pelo mais rápido, nem a guerra é vencida pelo mais forte. No final do capítulo 11, né, Salomão, ele disse que tudo depende do tempo e do acaso. É claro que ele está olhando, né, a gente deve sempre se lembrar, retomar lá no início, a perspectiva dele é debaixo do sol, não é? Nesse mundo. E a visão dele é, olha, nesse mundo aqui tudo depende do tempo e do acaso. Como então nós devemos viver, especialmente em um mundo onde todos dependem do tempo e do acaso? Podemos sofrer perdas ou dificuldades a qualquer momento, não é? Mesmo sendo rápidos, podemos perder a corrida, conforme nós vimos aqui na última mensagem. Mesmo sendo fortes, podemos ser derrotados na batalha. Como que podemos então usar a sabedoria, aplicar a sabedoria nas nossas vidas? Salomão exemplifica isso contando-nos uma história que podemos compará-la à história do nosso Senhor Jesus. Olha, havia uma cidade pequena sendo atacada por um grande rei, e nessa cidade havia um homem pobre, porém sábio. E esse homem, ele conseguiu, por sua sabedoria, livrar essa cidade. Agora, olhe comigo para a vida de Jesus. Ele era pobre como qualquer um de nós, ou talvez bem mais do que nós, no nosso contexto aqui. Era um homem pobre. Ele não tinha riqueza, não tinha lar, não é? Nenhum lar ele tinha. Por isso, ele dependia completamente de Deus para que o Pai Celestial providenciasse as coisas mais básicas, como o pão nosso de cada dia. Por meio da sua sabedoria, Jesus libertou a cidade perdida da humanidade, caída no pecado. O diabo estava atacando essa cidade com todas as forças do inferno, mas Jesus, por sua sabedoria,
se submetendo à vontade do Pai, conseguiu livrar a humanidade do pecado, todos aqueles que nele creem. Como ele fez isso? Ele fez isso por meio de algo que naquele contexto parecia loucura, mas acabou se revelando como, né, o poder de Deus para a nossa salvação. O texto que nós lemos, né, lá em 1 Coríntios, Jesus salvou nossa cidade morrendo na cruz, mas ressuscitando ao terceiro dia. A primeira coisa que precisamos fazer, então, diante dessa realidade, é entregar as nossas vidas a Jesus Cristo. E isso significa pedir que Ele seja o nosso Salvador. De verdade, gente. De coração, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, o meu único e suficiente Salvador. Orar para que Ele perdoe os nossos pecados por meio do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E significa também submeter-se a Ele como, né, Senhor das nossas vidas, oferecendo as nossas vidas ao seu serviço, ao seu trabalho. E nós temos muito trabalho a fazer. Temos muito trabalho a fazer. Estava agora essa semana pensando em quantas cidades à nossa volta não tem uma igreja presbiteriana. E nós fomos colocados aqui como uma luz nessa região. Nós temos trabalhos, né, lá em Taió, em Rio do Oeste, reunimos com famílias. Temos famílias ali em Lontras, mas ainda não temos um trabalho lá. Mas quantas outras cidades tem aqui? Pouso Redondo, temos aqui Trombudo, Agrolândia, Agronômica, não sei, eu acho que é Agronômica, né? Ituporanga, quantas outras cidades? Então, nós precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e oferecer as nossas vidas ao seu trabalho, para que o reino de Deus cresça, né? Vai se expandindo, alcançando outras pessoas. Essa é a coisa mais sábia que toda pessoa pode fazer. Portanto, se quisermos então ser sábios, mesmo sendo pobres, não tendo tanto recursos, né? Precisamos nos submeter a essa sabedoria de Deus. E a maneira para obter a sabedoria é simplesmente pedir a Deus. Olha o que Tiago diz, Tiago capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vocês, né, de vós, necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Mas às vezes nós agimos como tolo. Não seguimos, não pedimos essa sabedoria de Deus. Às vezes a nossa fé está tão fraca, porque nós estamos tão envolvidos com as coisas desse mundo, que diante de problemas, de questões na vida, ao invés de clamarmos a Deus, eu preciso de sabedoria para resolver essa questão, nós vamos de peito aberto e acabamos afundando. Não resolvemos as coisas, porque nos falta essa sabedoria, nos falta humildade para pedir a Deus. E a maneira pela qual Deus responde a nossa oração por sabedoria é nos dando mais e mais de Cristo Jesus, que a Bíblia diz que é sabedoria de Deus. A ponto de as pessoas olharem para nós e falar, poxa vida, já não é mais a Luísa que vive, mas é Cristo que vive nela. Já não é mais o Daniel que vive, mas é Cristo que vive nele. Porque ele pede sabedoria e Deus concede através de Cristo Jesus. Por isso, Salomão encerra lá nos versículos 17 e 18, né, do capítulo 9. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio são palavras, meus irmãos, de oração, que se dirigem ao Senhor da glória. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos de homens e mulheres que dobrem os seus joelhos e peçam a Deus essa sabedoria. Precisamos inundar os céus com as nossas orações, clamando por uma intervenção divina contra todo e qualquer pecado. Contra todo e qualquer pecado. Principalmente do pecado que nós cometemos quando achamos que podemos resolver as coisas sem Deus, nosso Senhor e Salvador. Nosso próximo ponto fala sobre o que pode causar a tolice
que é o oposto da sabedoria. Né? Capítulo 10, versículos 1 a 3. Um pouco de tolice pode causar um grande estrago. E nesse ponto aqui, eu quero pedir encarecidamente que você se desarme das categorias atuais que classificam as pessoas politicamente de esquerda e de direita. Desarme-se disso, antes de você ouvir aquilo que a gente tem para falar aqui, tá bom? Essas formas de representar as pessoas politicamente, elas não estavam na mente do autor naquele contexto. Quando eu vou deixar aqui uma aula grátis para vocês de teologia, uma dica. Quando nós interpretamos a Bíblia com as categorias de hoje, nós estamos errados. Nós estamos levando daqui para lá, quando nós devemos pegar de lá para cá. É assim que funciona toda a interpretação de texto da Bíblia. Então nós não podemos pegar essas categorias de hoje, politicamente falando, e levá-las para lá e empurrar ela. A gente tem que entender o que ele quis dizer lá, no contexto dele, e trazer de lá para cá. E aí ele diz assim no capítulo 10, versículos 1 a 3. Assim como a mosca morta faz o óleo do... Eu estou lendo na nova versão Almeida, atualizada. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Salomão, então, aqui, ele considerou que seria prudente lembrar aos seus ouvintes, mais uma vez, a importância da sabedoria e o perigo da insensatez, ou como ele coloca aqui, a tolice, ou talvez a estultícia. São termos correlatos, né? Sinônimos, né? Um do outro, que no capítulo 10 aparecem cerca de 9 vezes. No versículo 1, Salomão apresenta o princípio básico de que a insensatez ela cria problemas para aqueles que a praticam, a tolice, a insensatez, a estultícia. Numa passagem anterior, né, lá no capítulo 7, versículo 1, ele já havia comparado a boa reputação das pessoas com um bom perfume. Né? E aqui ele volta a usar essa imagem, essa mesma imagem do perfume, né, bom perfume, como algo relacionado à boa reputação. As moscas mortas, né, são para o perfume o mesmo que a estultícia, que a tolice é para a reputação do sábio. É justamente isso que ele está querendo dizer. Né? E nesse ponto, talvez você pergunte, mas o que é uma mosca morta? Né? Tão pequena? Né? Enfim, esse é o problema da tolice, da estultícia. Às vezes você age a vida toda com sabedoria, mas um pequeno detalhe, aquele momento de bobeira, uma palavra de tolice, uma palavra de insensatez, pode manchar a sua vida, o resto da sua vida toda, ou mesmo aquilo que você fez para trás. Uma pequena mosca, uma mosca morta, pode estragar todo o perfume. É isso que ele está querendo dizer aqui. Um pouquinho de tolice, não precisa ser muito não. Basta um pouquinho. Né? E às vezes a gente vê tanto, né? A gente fala, poxa vida, só um pouquinho já era suficiente, mas tem tanta tolice por aí. Isso pode manchar, marcar as nossas vidas de forma negativa. E para reforçar a sua admoestação a respeito do valor da sabedoria, Salomão apresenta nesse capítulo 10, uma série de máximas, assim como no livro de Provérbios, nos orientando a respeito de atitudes tolas. A gente vai ver um pouco mais para frente. Agora, lembrando aqui essa questão de direita e esquerda que ele aborda aqui, a mão direita, naquele contexto, era sinônimo de bênção. Inúmeros textos na Bíblia falam sobre isso. Mas era uma forma pela qual Deus, né, se revelou. Quando queria falar, né, de bênção, Jesus está à direita de Deus Pai, né, Todo-Poderoso. Então, naquele contexto, era sinônimo de bênção. E a ideia de Salomão que ele quer nos passar aqui é sobre o caminho que nós vamos seguir na vida. O caminho certo que ele coloca aqui como direito ou o caminho tolo que ele coloca como esquerdo. Né?
Então eram categorias que ele usava para exemplificar isso. Ele precisava de exemplificar de alguma forma. Ele usou essa categoria. Olha, o direito é a bênção, a esquerda é a tolice. A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: para onde o seu coração se inclina? Né? Para Deus ou para longe dele? Né? Você ainda tem um apetite pela palavra de Deus ou já perdeu o sabor que ela tem na sua vida? Né? Você está se aproximando mais de Deus através da oração ou você está se distanciando de Deus, já não mais ora? Você está se distanciando do pecado, buscando a santificação pessoal, ou você, né, já tem se inclinado, né, nesse contexto para a esquerda, né, que é o caminho da tolice, do pecado? Né, para onde nós estamos indo? Qual é a direção que você está seguindo na vida? Você está se aproximando da tentação ou se afastando dela? Você está seguindo a direção certa, né, do discipulado, né, ou se afastando espiritualmente cada vez mais? É isso que ele está querendo nos dizer aqui. Você está procurando a proximidade com o povo de Deus, vindo aos cultos, participando das atividades? Ou você está se esfriando como uma brasa tirada, né, da fogueira, que daqui a pouco apaga, né, aquele fogo, só sobra cinzas? Enfim, apenas, né, o tolo é que segue a direção errada. E é isso que ele está querendo dizer aqui. O caminho da tolice é apresentado até o versículo 11 desse capítulo, com vários exemplos práticos, né, que são que nos fala da necessidade, né, da sabedoria nas coisas básicas da vida. Depois dos versículos 4 a 7, nós temos aqui a questão da sabedoria como uma necessidade na liderança. Enquanto os versículos 1 a 3 definem a diferença entre a sabedoria e a tolice, os versículos 4 a 7 nos dão, né, um conselho prático, né, de como lidar com pessoas tolas que nós encontramos no mundo. E isso é muito fácil, não é muito difícil você encontrar com pessoas tolas. Né? A gente sabe disso. Né? E ele está justamente nos orientando aqui. Na primeira parte, as instruções parecem ser dirigidas a quem governa. Não é? E aqui podemos estender a todo tipo de liderança, seja de um país, de uma igreja, de uma casa, de um trabalho, qualquer tipo de liderança. Porque em qualquer lugar que se inverta os lugares, os valores, o final sempre será desastroso. Porque em qualquer lugar que se exerça algum tipo de liderança, é necessário sabedoria. Não existe liderança boa que seja pela força. A liderança precisa ser exercida com sabedoria. Eu gostaria muito de pegar uns aqui pela orelha e trazer para a igreja. Mas eu não posso fazer isso, porque a liderança pela força não funciona. Deve ser exercida pela sabedoria. Jesus não faz isso com a gente. Ele nos atrai para si. Ele nos chama, né, amorosamente, poderosamente, de maneira que ele transforma as nossas vidas. Aí ele diz assim nos versículos 4 a 7, se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalos e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Quando Salomão fala de ricos ocupando lugares inferiores, ou príncipes andando a pé, a imagem que ele quer nos passar é que existe um lugar adequado para as coisas, né, nesse mundo debaixo do sol. E em seu mundo, né, os príncipes não andavam a pé. Essa que é a questão. No mundo dele, no mundo que ele descreve, os príncipes não andavam a pé. Não que houvesse problemas nisso. Até porque o maior de todos veio na terra, andou a pé, né, juntamente com os seus discípulos, e como um servo. Né? Sua questão aqui é a inversão dos valores. Ou seja, onde os valores estão invertidos, as coisas não dão certo.
E aí eu trago aqui um comentário de um estudioso americano chamado Philip Hayek. Ele comentando esse texto, ele diz assim: como um professor bíblico, não cabe a mim dizer quais líderes políticos são sábios e quais são tolos. Às vezes, isso é até desnecessário em qualquer caso, visto que, como Salomão diz, o tolo comunica a todos que ele é um tolo. Ou seja, eu não preciso falar quem que é tolo, o tolo mesmo se entrega quando ele abre a boca. É justamente isso que ele está falando aqui. Mas sempre que vemos as coisas estão de ponta cabeça, né, sempre que uma sociedade celebra a imoralidade, né, perpetua a violência criminosa, pune a justiça, nega a autoridade de Deus ou persegue seu povo, podemos ter certeza que a tolice assumiu o controle. Então, o que ele fala assim, olha, eu como professor bíblico, ou seja, eu como pastor, não cabe a mim falar qual governante é tolo e qual que é sábio. Mas, quando essas coisas estão acontecendo, quando existe uma inversão de valores, nós podemos ter certeza que a tolice assumiu o controle. Como podemos agir a uma situação dessa natureza? Versículo 4. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar. Por quê? Porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. O ânimo sereno. Em vez de fugir da tirania, ou de fazer justiça com as próprias mãos, ou de alegar que temos, né, direito de ficar irritados, né, e fazer aquilo outro, o Salomão ele nos recomenda aqui, calma, afaste-se da ira, né, não reaja a um governante tolo, tenha calma, né, porque essa é a forma bíblica de lidar com os tolos, não é participando da sua tolice. Não adianta eu condenar o ódio, cerrando os meus dentes com ódio também no meu coração. Está vendo? Não adianta eu condenar a mentira propagando mentiras. Não adianta eu condenar a injustiça fazendo injustiças. Porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Nós precisamos combater o mal com o bem. É o que ele vai nos trazer aqui. O ânimo sereno acalma grandes ofensores. A quarta parte, do versículo 8 a 11, nós temos a sabedoria que é necessária em situações práticas da vida. Na Bíblia, meus irmãos, a sabedoria não é algo restrito ao mundo das ideias, não é? Pelo contrário, não é? É algo que nós usamos no dia a dia para nos livrar de situações embaraçosas, de situações perigosas ou mesmo resolvendo, né, questões problemáticas da vida, né? Pensando nisso, Salomão escreve no versículo 8, olha, quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. São questões práticas do dia a dia. Quem arranca pedras será ferido por elas, e o que racha lenha, né, se expõe ao seu perigo. É melhor pegar a motosserra do Daniel, se ela estiver funcionando, né, Daniel? Brincadeira, né? Se o machado, versículo 10, está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, né? Mas com a sabedoria se obtém êxito. Ou seja, não adianta você fazer força. Use a sabedoria, amola o machado. É bem melhor do que você ficar fazendo força. E o versículo 11, se a cobra morder antes de ser encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. São coisas práticas, né? Exemplos de sabedoria do contexto dele, que trazendo para as nossas vidas, podemos usar como coisas do dia a dia, que nós fazemos e às vezes entramos em problemas justamente por não fazer as coisas com sabedoria. Você já viu quando você vai bater um prego e você está com raiva e você erra o prego e vai no dedo? Então, é porque você não agiu com sabedoria, né? São coisas do dia a dia, coisas práticas, às vezes em casa mesmo, você dá um chute, né, a pontinha do dedinho assim, né, na quina do sofá, da mesa, e aí você fica nervoso, irado, e aí quando você vai levantar, você bate a cabeça na mesa, né? Faltou a sabedoria para questões práticas do dia a dia. Claro que tem, né, eu estou exemplificando com coisas simples,
mas existem inúmeras coisas, porque o que o sábio quer nos dizer é que existem atividades na vida que, se não forem feitas com sabedoria, trazem sérios problemas para as nossas vidas. Talvez você não pense na hora, quando está cavando uma cova, mas você pode cair nela. É isso que ele está falando aqui. Você não está pensando na hora que você está cavando aquele buraco, mas você pode cair nele. Na quinta parte, dos versículos 12 a 15, a sabedoria é necessária naquilo que nós falamos. O foco aqui recai justamente na questão de como nós usamos as palavras. Existe um famoso ditado, talvez vocês vão conhecer, que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais do Pedro do que do Paulo. Quando Pedro fala de Paulo, eu não conheço do Paulo, eu conheço mais do Pedro do que do Paulo, da forma pela qual, né, o Pedro está falando, né? E aí eu conheço mais dele do que o outro. Enfim, nós, meus irmãos, isso é muito comum, né, principalmente nos dias de hoje. Nós somos livres para falar o que quisermos, mas nos tornamos escravos das nossas palavras. E aí Salomão vem e diz assim: nas palavras do sábio há favor, versículo 12, a partir do versículo 12. Mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas loucura perversa. E o estulto multiplica palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele. O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Enfim, quantas pessoas, meus irmãos, não se arrependem na vida de algo que disse? Poxa vida, por que eu falei isso? Por que eu marquei aquele compromisso? Por que eu, né, me comprometi com aquilo? Nossa, poxa vida, por que eu falei isso para aquela pessoa? Agora ela vai espalhar para todo mundo. Quantas pessoas não se arrependem disso? E a língua é uma das maneiras mais óbvias de revelar quem nós somos. E a Bíblia frequentemente nos ensina sobre isso. A palavra branda desvia o furor. A palavra branda desvia o furor. O tolo, ele até se passa por sábio de boca fechada. Mas quando ele abre a boca, ele de fato revela quem ele é. Está vendo a importância, não é, da sabedoria naquilo que nós falamos? Às vezes a pessoa, ela não é muito sábia, mas como ela está caladinha, ela se passa por sábio. Mas quando ela abre a boca, ela revela quem ela é. Está vendo como que nós precisamos de sabedoria para dirigir as nossas palavras? Portanto, meus irmãos, se nós entendemos que estamos em um processo de crescimento, de amadurecimento, onde estamos sendo formados à imagem de Jesus Cristo, precisamos controlar a nossa língua. Definitivamente nós precisamos controlar a nossa língua. E hoje, muito mais do que a língua, os nossos dedos no WhatsApp ou na rede social, nós precisamos controlar esse ímpeto de querer falar, de querer se manifestar e fazer com sabedoria. Observe as palavras de Tiago quando ele fala sobre isso. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 7. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É o mal incontido, carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem, à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Olha a instrução de Tiago, que é conhecido como o livro de sabedoria no Novo Testamento. Tomem cuidado com a língua, ou seja, com a mesma língua que nós louvamos a Deus, nós amaldiçoamos as pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, cantamos aqui na igreja a Deus, louvamos a Deus, e ao sair daqui nós xingamos as pessoas, ofendemos, maldizemos. Falta-nos sabedoria para controlar aquilo que nós falamos, né? Se você, meus irmãos, responde uma pessoa tola da mesma forma, onde está a sabedoria? Você está se equiparando à tolice daquele que você julga ser tolo.
Como você vai combater o ódio com ódio? Como você vai combater a ira com ira? A calma, ela é a estratégia divina para lidar com a tolice. Versículo 12. Nas palavras do sábio há favor. E aí você pode trocar essa palavra por graça. Nas palavras do sábio há graça. Favor imerecido. Graça de Deus. As palavras do tolo, elas são destrutivas, irracionais, descontroladas. Mas as palavras do sábio refletem a graça de um coração cheio da presença de Deus. E nós precisamos acreditar que podemos transformar a sociedade com essas ferramentas aqui, que estão aqui ao nosso dispor. A sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para me manifestar nesse mundo, nesse caldeirão que está fervilhando aí. Me dá sabedoria para dar uma palavra de orientação para as pessoas que estão perdidas, atirando para todo lado, seguindo o caminho da tolice. Me dá uma palavra de sabedoria, Senhor. Precisamos muito disso. E por último, o último lugar aqui, a última divisão, os versículos 16 a 20 do capítulo 10, a sabedoria é necessária em todos os momentos da vida, em especial no que diz respeito, essa última parte aqui do governo, No versículo 16 ele passa a contemplar então outra área que há uma ausência desesperadora de sabedoria espiritual e na qual a oferta é sempre muito pouca, No exercício da liderança política, há uma necessidade tremenda de sabedoria. O governo, ele é um tema recorrente no livro de Eclesiastes. E isso é uma das evidências que nós podemos usar para justificar o fato de ser Salomão, o autor desse livro. Porque ele era um governante, mas um governante sábio. Aqui ele diz que a liderança sábia, ela é uma bênção, mas que o governo tolo, ele é uma maldição. Versículos 16 e 17. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa, tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças, e não para a bebedice. Esses versículos nos contam a história de um desastre nacional, com uma pessoa completamente incompetente na liderança do povo. A palavra criança aqui, ela pode sugerir que o governo, o governante aí no caso, é ainda jovem, como uma criança, que pode acontecer isso nos países onde existe a monarquia, existem inúmeros relatos disso. Em ocasiões raras, isso pode ser uma bênção. Um exemplo disso, um exemplo notável, é o caso do rei Josias na Bíblia, que subiu ao trono com 8 anos de idade, e com 16 anos de idade, ele se dedicou a buscar a Deus verdadeiramente. E houve uma reforma tremenda na nação de Israel. Isso está em 2 Crônicas, parte do capítulo 34. No entanto, Josias é uma exceção. Na maioria dos casos, líderes sem experiência geram sérios problemas para as pessoas, para o lugar onde ele está governando. Contudo, a palavra criança não se limita a pessoas de baixa idade. Pode se referir também, num contexto político, a uma pessoa já mais velha, de idade, no entanto, imatura. O rei Salomão, ele usou essa mesma palavra, com esse sentido de criança, de falta de instrução, de maturidade, quando ele assumiu o governo de Israel. Ele falou assim, olha, Senhor, eu não passo de uma criança. Eu preciso de sabedoria. E de fato Deus concedeu sabedoria a ele. Já o filho de Salomão não. Ele herdou o trono com 41 anos de idade e foi um péssimo governo. Ou seja, ele não era uma criança, era já um adulto, mas agia como criança, com insensatez, com falta de sabedoria. Sua corte era corrupta, seu julgamento não era justo, e logo seu reino foi completamente dividido. O filho de Salomão, Roboão, a partir do qual, quando ele assume, o reino se divide.
onde se torna o reino do sul, né, Judá, e o reino do norte, Israel. Para mostrar os problemas de uma liderança, então, imatura aqui, né, que pode criar um país, Salomão descreve uma corte real, onde os príncipes gananciosos, eles festejam logo pela manhã. Em vez de se levantarem, né, para cuidar de si, do país, eles se levantam logo cedo para festejar. É o que ele está dizendo aqui, exemplificando, né, conforme um governo ruim. Enfim, as palavras de Salomão nos chamam a atenção para um governo sábio, depois de condenar um governo corrupto, né, insensato. Podemos aplicar as suas palavras a um país, a uma nação, a um reino, mas podemos aplicar também os mesmos princípios ao contexto pessoal, às nossas vidas, como nós governamos as nossas vidas, como crianças que não têm maturidade ou como adultos que alcançam, né, que buscam a sabedoria. Não é? Existe um tempo para festejar na vida cristã. E nós devemos festejar. Nós falamos, né, que precisamos aproveitar a vida. E eu já falei inúmeras vezes, quando vocês forem festejar, me chame, que eu também festejarei com vocês. Nós vamos nos alegrar. Mas existe, né, o tempo para gastar as nossas vidas na obra do Senhor. Um momento de festejar e um momento de responsabilidade. Em todos os aspectos da vida, precisamos ter essa temperança, que às vezes uma criança, como ele usa como exemplo aqui, não tem. A criança quer o quê? Só brincar. E às vezes, meus irmãos, tirando o foco da questão governamental, trazendo para as nossas vidas, para o governo das nossas vidas, nós queremos só festejar. Quando a obra do Senhor precisa ser feita com dedicação, com esmero, mas nós queremos só festejar. Se quisermos então viver com sabedoria, faremos bem se seguirmos o exemplo de nosso Senhor Jesus. Mesmo aqui que o versículo 17 não seja uma profecia direta ao nosso Senhor Jesus, ele descreve de certa forma adequadamente a sabedoria e o caráter de Cristo Jesus. Ele diz assim: ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres. Jesus, filho de Davi, filho de Deus. Dupla filiação, dupla nobreza. Ele sabia quando festejar, mas sabia aquilo que era prioridade, que era a obra do Senhor. Fazemos bem seguindo o exemplo dele, que agia com sabedoria em toda e qualquer situação. Portanto, para a gente encerrar, meus irmãos, essa sabedoria, esse tema que a gente tem trabalhado, e que eu espero que vocês tenham, né, estejam adquirindo, assim como eu também espero estar adquirindo ela, e não a tolice, a sabedoria que é mais rara do que joias preciosas, as joias mais preciosas dessa terra, ela nunca foi tão necessária em nossa geração como nos dias de hoje. Como nós precisamos de nos revestir da sabedoria. Há um ano nós falávamos de prudência em decorrência da pandemia, mas hoje não é só mais a prudência que nós precisamos. A prudência precisa vir coroada da sabedoria para vivermos os tempos difíceis que passamos e que possivelmente ainda passaremos. Precisamos dessa sabedoria que é um dom de Deus, é uma arma ao nosso dispor para trabalhar para o reino. E é por isso que, mais do que nunca, precisamos de Cristo, a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Deixar de viver o eu e viver o Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque quando eu é que estou agindo, existe uma grande possibilidade de vocês verem nos meus atos, nas minhas palavras, a tolice. Mas quando Cristo é que está agindo em mim, aí vocês vão ver a sabedoria. E nas vidas de vocês também é da mesma forma. Amém? Vamos cantar ao Senhor? Quero chamar aqui a